Eu achei uma cartela de anticoncepcional dentro da carteira do meu marido no mesmo dia que eu recebi uma visita assim inesperada e que fez estourar basicamente uma bomba na cidade onde eu morava. Porque o caos que virou aquilo ali foi absurdo. Eu era casada há 8 anos e quando eu conheci o meu marido, que no caso era o meu namorado na época, todo mundo me falou que ele tinha uma família ali que não prestava muito. Só que eu tinha acabado de me mudar pra essa cidade, né? Eu tinha vindo morar com os meus avós porque os meus pais conseguiram uma oportunidade de ir pra fora. Então eu não consegui essa mesma oportunidade, me mandaram morar com meus avós, eu fui. E quando eu cheguei lá, eu muito triste, carente, né? Carne nova no pedaço, recebi umas investidas do meu então marido, que na época era meu namorado. No princípio eu achei que ia ser só um rolezinho, não sei o quê, até que a gente começou a ficar. Ele me pediu um namoro, só que aí eu fiz umas amizades ali na cidade que eu não ia ficar ali naquela bolha, né? E todo mundo me avisou, né, que ele era meio galinha, que não sei o que ele nunca namorou e tal. Só que aí eu pensei o quê? Mas eu sou a rompimenta diferenciada. Eu achei o quê? Vai dar tudo certo. Porque ele não namorou até me conhecer. Então, com nenhuma delas ele quis namorar, mas comigo, a rompimenta de ouro, ele quis me namorar. Então, eu comecei a me sentir a última Coca-Cola do deserto do Saara e comecei a namorar com esse menino. Não satisfeita, né? Até porque o nosso relacionamento sempre foi muito tranquilo. Sempre confiei muito nele, a palavra dele era lei. Nunca tive motivo nenhum pra desconfiar dele, ele nunca me deu nenhum tipo de sinal. E aí eu achei que tinha encontrado o amor da minha vida e que realmente ele tinha largado todas pra poder ficar comigo. Ele me pediu em casamento e eu aceitei. Basicamente, nós juntamos os nossos trapos de bunda e fomos morar juntos. E até aí, gente, estava tudo ótimo. Passou-se 8 anos da minha life. Sim, 8 anos da minha life. Eu ali com ele, gostava dele, amando ele. Até que um belo dia, ele chegou do trabalho cansado, coitado. Era tipo 9 horas da noite. Largou a roupa dele no meio do caminho e falou: ai, não vou tomar um banho, tô cansado, não sei o quê. Falei, tudo bem, fui pegar a roupa dele e tirei ali os objetos que estavam dentro da calça dele. E um desses objetos foi a carteira. Só que a carteira acidentalmente caiu na minha mão e caiu aberta. E quando ela caiu de lá de dentro uma cartela de anticoncepcional. Na hora que eu peguei o anticoncepcional, eu escutei alguém esmurrando a minha porta. Tipo, gente, aconteceu tudo no mesmo momento. Obviamente que quando eu achei aquela cartela ali de anticoncepcional, eu fiquei meio encucada, até porque eu não tomava. Eu não tomava aquilo. Então eu fiquei, ué, nós furamos de camiseta, que eu não quero ter cria. Não gosto de tomar anti porque me incha. Então por que ele tem essa cartela aqui? Só que na hora que eu fiquei paralisada, olhando pra cartela, me questionando que tava faltando vários comprimidos, alguém começou a esmurrar a minha porta e o Jurandir no banho. Aí eu falei, gente, 9 horas da noite, de uma segunda-feira, não tô esperando visita. O que tá acontecendo? Mas aí comecei a escutar um homem, abre, 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 abre. Fui eu, linda e bela, abri a porta metendo um pois não, queridos. Tudo bom? O que tá acontecendo? Quando eu olhei, era uma menina de 17 anos, grudada aqui, ó, pelas orelhas do pai dela. Tinha um senhor batendo e esmurrando a porta. Só que, tipo assim, gente, era um senhor muito grande, muito alto, muito forte. Sabe aquele homem que deve ficar capinando quintal, que tem uns braços do tamanho da minha cabeça? Então, era esse senhorzinho ali batendo na porta. E aí ele começou a berrar quando eu abri a porta. Cadê aquele safado? Ele tá achando que ele vai se livrar, que não sei o que não sei o que lá. E começou a procurar, entrar dentro da minha casa, saiu me empurrando e eu entendendo o que tava acontecendo. Largou a orelha da menina, a menina chorando. E eu perguntando o que tá acontecendo. E ele procurando, começou a rodar assim minha casa. Até que ele achou o meu marido dentro do banho. Meteu-lhe o pé na porta, pegou-lhe o meu marido pelo pescoço e ele, amor, ó, ele desceu a peia. Você vai assumir, você tá achando o quê? Que não sei o quê, que você vai ficar com a minha filha e que você vai engravidar minha filha, você é casado e não vai ser o quê, minha filha vai ser a vergonha da família. E ele descendo, meu marido é pelado, tá? Ele tava apanhando pelado. E eu olhando assim em choque, sem saber o que fazer, que ele saiu arrastando meu marido lá pra tipo assim, minha casa era de 2 andares. O andar do banheiro ficava em cima, ele achou meu marido, saiu arrastando ele pela escada, olha, apanhou o Marco Tamboril no samba. E aí eu olhei pra menina e falei, o que tá acontecendo? E ela falou, olha, eu fiquei com seu marido, desculpa, eu sabia que ele era casado, e nós furamos e eu acabei engravidando mesmo com o remédio que ele me deu. Aí eu entendi tudo, porque o Jurandir tava apanhando e o que tava acontecendo. Ele começou a discutir ali com o homem, tentando se defender, mas o homem tava dando-lhe peia nele, até que ele começou a realmente falar o que tava acontecendo, falando que tava dando remédio pra ela e que não tinha como ela engravidar. Aquela era uma mula. Ficava com as meninas, furenfava com as meninas e dava um comprimidinho pra cada uma que ele ficava, achando que aquilo ali era a pílula do dia seguinte. Achando que aquilo ali ia fazer com que elas não engravidassem. E aí aquela menina estava grávida. Ele deu o remédio pra ela,
E achou que ia ser isso, e a menina engravidou. Obviamente que o senhor surtou, né, com razão. O meu marido tomou-lhe uma peia. Ali eu descobri que eu estava sendo uma grande chifruda. Só que era a primeira vez que isso estava acontecendo. Eu botei o cara pra fora, junto com a filha dele, não sei o quê. Meu marido, coitado, apoia o Mark Tamborim no samba. E aí ele começou a falar comigo, me pedindo perdão, que não sei o quê, que me amava, que isso não ia acontecer de novo. E eu falando que ele ia ter que sumir a criança, comecei a chorar, né? Não bati nele porque ele estava todo machucado, mas tipo assim, eu tava em choque, eu realmente não esperava, porque eu amava e confiava muito nele. E ali eu acabei aceitando e perdoando a traição, mas falando que ele ia ter que assumir a criança porque a criança não tinha culpa de nada. Só que eu achei que ia terminar por aí, que tava tudo bem, que eu ia ser corna, perdoar, lustrar meu chifre, ele ia ter um filho fora do casamento e fé. Só que não. No dia seguinte, essa história se espalhou. Quando eu achei que a situação não podia piorar, ela piora 15 vezes mais. Por quê? Os vizinhos escutaram que meu marido apanhou Mark Tamborim no samba. O senhorzinho estava gritando em alto bom som que ele ia assumir o filho. A menina também começou a berrar falando que não ia ser mãe solo. E virou aquela confusão e todo mundo escutou. E aí, queridos, era uma cidade pequena. Então, todo mundo saiu espalhando para todo mundo o que estava ali sucedendo, o que estava acontecendo. E todo mundo descobriu que eu era chifruda, que meu marido ia ter um filho fora do casamento. E descobriram a burrice dele, que era o quê? Ele dava uma pílula para as meninas achando que aquilo ali impedia-se de que a menina engravidasse, e não era bem assim. Só que até então, o que eu estava achando? Que ele estava me traindo com essa menina, somente com essa menina, e que ele dava remédio para ela diariamente, né, jurando que ela não ia engravidar. E eu achei que todos aqueles comprimidos que estavam faltando era porque ele dava para ela. Mas não, menina não. A história se espalhou. Os pais tomaram consciência. As outras meninas também tomaram consciência de que estavam grávidas do meu marido e que ele estava enrolando ela, porque não era a primeira menina, ele já sabia que ia ser pai de mais 4 meninas, só que ele descobriu porque as meninas foram contar pra ele. E aí ele pediu para as meninas não falarem que era dele e que ele iria assumir, que não sei o que, então não sei como as meninas resolveram lá com a família delas. Só que como a história se espalhou, juntaram um mais um e aí descobriram que o meu marido não tinha engravidado apenas uma, ele tinha engravidado mais 4, ou seja, eram 5 meninas que iam ter um filho do meu marido, e aí foram tudo para a porta da minha casa fazer escândalo. Os pais delas, né, apertaram cada uma lá, botaram contra a parede, as meninas acabaram confessando, falando que ele realmente era o pai, que ele tinha feito com elas a mesma coisa que tinha feito com a outra menina. E era tudo assim, menina novinha, tá, gente? De 15, 16, 17, 18, a mais velha tinha 18 anos. E aí descobriu-se que meu marido ia ser pai de 5. 5 meninas estavam grávidas do meu marido. Obviamente que ali eu surtei, entendi que cada cartela, cada remédio daquele ali era uma menina, tinha muito mais do que 5, né? Ou seja, podia vir mais meninas grávidas e ele estava me traindo com mais meninas. Cada vez que ele furunfava, ele dava um comprimidinho jurando que as meninas não iam engravidar. Virou uma confusão, os pais queriam tudo ir pra cima dele, ele saiu correndo, teve que se esconder na casa da mãe dele. No fim, queriam vir pra cima de mim, mas eu chamei a Púlix, falei que eu não tinha nada a ver com isso, que eu era uma vítima e que eu era uma mulher traída. Botei todo mundo pra fora. E aí eu não dava um chifre, a gente ilustra. Agora 500 mil chifre com 500 mil bebê realmente não dava. Me separei, voltei pra casa dos meus avós e aprendi a escutar as fofocas da cidade quando fala: esse fulano trai, porque ele trai e você vai ser traída no final. 8 anos depois que eu descobri. Não fale da filha dos outros se você tiver uma filha, porque eu falei e eu me lasquei, né? Então, assim, aquela velha história, você fala, a língua fala e o toba paga. Eu sou da igreja, né? Só que mesmo sendo da igreja, em vez de eu ir cuidar da minha vida ou da vida da minha filha, eu fui cuidar da vida dos outros. Meu sobrinho começou a namorar uma menina e aí ele trouxe ela, né, pra nossa casa, né, apresentar, Natal, aquelas coisas todas. E dali eu já comecei a julgar a menina. Eu julguei a aparência da menina, eu julguei as roupas da menina, eu julguei o modo dela falar, o modo dela andar. E eu fui jogando indiretinhas, sabe? Principalmente depois que ela já tinha 1 ano de relacionamento com o meu sobrinho e ela começou a engordar. Todas as vezes que eu via ela, eu era totalmente desnecessária e falava algo sobre o corpo dela. Mas naquela coisa ali na brincadeira, tipo,
nossa, mas você engordou. Não, mas é porque meu sobrinho também engordou, né? E basicamente a culpa é tua, porque você tá obrigando ele a comer. É você que botou ele amarrado em casa e tá tacando comida na boca dele. Então, assim, eu fazia diversos comentários bem desnecessários, né? Sendo bem inconveniente mesmo. E ela me dava vários foras, tá? Ela não ficava calada, não. Ela me dava vários foras e mesmo eu vendo que ela não estava gostando, eu continuava. Por quê? Porque eu sou sem noção mesmo. Como, por exemplo, no Natal, eu dei pra ela uma calça jeans de presente de aniversário, de Natal. E detalhe, uma calça jeans tamanho 38, porque eu sabia que ela não usava 38 e não ia caber nela e ela ia ficar constrangida. Então já era uma indireta pra ela poder emagrecer, né? E também já era uma indireta porque ela usava muitas roupas curtas, né? E aí também teve uma outra data comemorativa que eu também dei uma calça, que é pra ver se ela usava calça e parava de usar as roupas que ela usava. Aí vocês pensam, mas essa menina também devia ser muito ruim. Não, menina, ela era ótima, super educada, tratava todo mundo muito bem da minha família, inclusive, né, o meu sobrinho. Ela ajudava financeiramente a minha mãe, né, por trás, assim, dos panos. Toda ajuda que o meu sobrinho dava, ela tava ali ajudando também, por trás dos panos, porque ela gostava de ajudar de coração, então ela não gostava de ficar falando que ela também ajudava. Ajudava a minha mãe, né, porque a mim, não, graças a Deus, eu não precisava que ela me ajudava, mas ela sempre ajudava ali a minha mãe, né? Até que um belo dia teve uma data comemorativa e eu fiz muita questão que o meu sobrinho fosse. Só que o meu sobrinho não queria ir. Eu não sabia disso, eles já estavam morando juntos, meu sobrinho não queria ir, menina. E aí ela obrigou o meu sobrinho a ir, falando pra ele que ele tinha que ter consideração por mim, que era a tia dele. E aí ele foi e levou ela. Aí assim que ela chegou, eu já comecei a falar da roupa dela, né? Já joguei uma indireta que ela me respondeu à altura, né? Basicamente ela mandou eu tomar conta da minha vida, mas eu fiquei um pouco incomodada com a roupa que ela tava. Mesmo a minha filha, que estava completando 18 anos, está com uma roupa assim parecida. O problema era ela mesma. Eu gostava de implicar com ela, eu gostava de falar da vida da filha dos outros como se eu não tivesse a minha própria filha para poder cuidar. Não é mesmo? Que estava virando uma adolescente já, indo ali pra fase adulta. Pois bem, no final dessa festa, eu não esperei nem ela levantar, nem ela ir embora. Eu esperei ela virar as costas e já falei de uma deficiência que ela tem nas pernas. Pois é, menina, acredita, eu fui tão sem noção, tão inconveniente. Pois bem, isso foi parar no ouvido dela, contaram pra ela, porque tinha pessoas ali que gostavam dela, contaram pra ela e ela nunca mais falou comigo. Já mandei mensagem pedindo desculpa, falando que não tinha sido a minha intenção falar das pernas dela, da deficiência dela. Falei que ela andava toda errada, que ela parecia uma lutadora de sumô, eu e a minha mãe, e nós falamos que ela andava assim porque ela era gorda, né? Porque ela tinha as pernas gordas e tal, mas na verdade a menina tinha uma deficiência na perna desde que ela era criança. Olha que loucura. Pois, né? Foi inconveniente e ela nunca mais falou comigo, não quis me desculpar, né? Até hoje eu já mandei mensagem, já mandei áudio e tal, mas até hoje ela não me respondeu, né? Mesmo eu mandando, dizendo que Natal é véspera de perdoar, ela ainda não me respondeu e eu ainda não tive a oportunidade de encontrar ela pessoalmente, porque desde então ela não faz mais questão de ir nas festas, evita, né? Obriga o meu sobrinho a ir lá, obriga, mas, porque se dependesse dele ele também não iria, mas ela não quer mais ir, então eu não tenho como encontrar ela. E aí, menina, que vem a grande moral dessa história. Eu também tenho uma filha. E aí a minha filha ficou maior de idade, né? Fez 18 anos. E aí ela começou a aprontar todas. E aí tudo que eu criticava dessa namorada do meu sobrinho, né? Ela começou a fazer também até pior, inclusive. Então é aquela velha história, né? Você fala da vida dos outros, da filha dos outros, esquecendo que você também tem a sua. E aí você fala, a língua fala, o toba paga, né? Aí agora eu tenho que ficar aí lidando com a minha filha adolescente, que tá se comportando muito mal, que eu não vou falar o quê, porque não vem ao caso, até porque eu não sei muito, só sei que está aprontando muito e eu não consigo ter nenhum tipo de controle sobre ela. Fui falar da filha dos outros e agora a minha filha tá pior. Moral da história, não fale da vida dos outros, da filha dos outros, se você tiver filha, que depois você pode pagar igualzinho eu paguei. Aí hoje em dia ela não fala mais comigo, não fala mais com a minha mãe também, porque ela percebeu que enquanto ela estava gostando da gente de verdade, fazendo questão, tendo consideração, a gente só fingia mesmo que gostava dela e por trás a gente metia a lenha nela, falava muito mal dela, não sei o quê. Aí ela percebeu e hoje ela não fala nem com a minha mãe
E nem comigo. E tá muito certa ela, né? Porque a gente metia a lenha nela. Então, realmente, quando ela descobriu, ela fez a coisa certa e o quê? Se afastou. Porque ela não era obrigada a se sujeitar a esse tipo de situação, né? E aí, hoje em dia, a minha filha tem comportamento muito pior. Entendeu? Usa roupa mais curta ainda. Posta umas fotos piores do que ela postava. Faz umas coisas muito piores do que ela fazia. Então, assim, é aquilo, né? A gente julga tanto a vida do próximo e no fim a gente toma no rabo. Eu me apaixonei pelo cara que desviveu a minha irmã. E eu sei que é uma história absurda, eu também me julgo. Mas eu quero contar como tudo aconteceu, porque nem tudo é tão preto no branco assim. A gente nasceu e cresceu na favela, Morro da Vitória, aqui no Rio de Janeiro. E é uma favela assim como outra qualquer. Tem um barraco em cima do outro, tem beco, tem polícia pra cima e pra baixo, enfim, coisas comuns. A minha mãe, ela era faxineira. Trabalhava tanto que dormia em pé, coitada, de tão cansada que ela vivia. O nosso pai, esse aí é aquele tipo de história, vai comprar cigarro e nunca mais aparece. A minha irmã, ela era mais velha que eu. A gente era 4 anos de diferença. E pensa numa pessoa bonita. O que a minha irmã tinha de bonita, faltava de juiz na cabeça dela. Ela era uma menina alta, parecia uma modelo, cabelão grandão, tipo, o meu parece grande, mas o dela era bem maior. E ela vivia com ele trançado, sabe? Ela levantava, lavava o rosto, passava os cremes dela e já trançava o cabelo. Era muito bonita, então os caras lá na favela ficava tudo doido, querendo ficar com ela, querendo namorar ela, e ela se sentia por conta disso. Só que, como eu falei, do jeito que ela era bonita, ela também não tinha um pingo de juízo. A minha mãe disse que uma vez, ela tinha 14 anos, ela conseguiu pegar o cartão da minha mãe e fazer um empréstimo no nome da minha mãe. Vocês acreditam numa coisa dessa? E essas coisas foi só piorando, e aí a minha irmã começou a usar as coisas. E a minha irmã já não tinha muito caráter. Quando ela começou a usar as coisas, então, ficou muito pior. Porque o que ela fazia? Ela comprava e não pagava. E a minha mãe tinha que tirar dinheiro da onde não tinha pra poder pagar, porque os caras ameaçavam ela. Ou ela pegava alguma coisa minha, vendia pra poder usar. Alguma coisa da minha mãe, vendia pra poder usar. Só que ela foi se embolando tanto, porque ela começou a comprar e não pagar, que, além de estar sendo ameaçada na quebrada, ela não tinha nome mais. Tipo, se ela chegasse na boca e falava assim, não, me dá tanto aí que, né, a minha mãe vai pagar ou eu vou pagar, ninguém entregava pra ela mais, porque ninguém confiava. E foi aí que esse cara entrou na história. Eu vou chamar ele de Mano. O Mano, ele fazia parte dos integrantes lá da Boca que comandava o morro que a gente morava na época. E ele sempre foi doido na minha irmã. Só que a minha irmã nunca tinha dado moral, porque desde novinha ela era apaixonada por outro cara que também não valia nada, que também mexia com coisa errada. Mas, quando ela chegou num ponto que ela não tinha nome mais pra pegar as coisinhas dela, o que ela pensou? Vou enrolar com o Mano, porque ele é de dentro da Boca, e aí ele vai me dar, né? E aí eu vou continuar namorando o outro, porque o outro também era um vagabundo. Ele não ia achar ruim, ele ia achar era bom, né? Porque os bagulho ia sobrar pra ele também. E aí a minha irmã começou a namorar o Mano, só que namorando o outro. E eu e a minha mãe, a gente sempre soube, tanto que a gente falava, vai dar ruim, você sabe que as coisas aqui não é brincadeira e tal, só que ela ria, sabe? Porque a minha irmã, ela se achava muito. Ela achava assim que, tipo, eu mando no mundo, mais ou menos isso. Então ela ria e ela falava assim que não tinha perigo, que isso jamais ia chegar no ouvido do Mano, mas chegou, né? Do nada começou a rodar esse boato pelo morro, que a minha irmã vivia falando lá no asfalto que o Mano era um otário, que ela só tava com ele pra poder pegar os bagulho. E chegou nos ouvidos dele. E aí vocês já sabem, né? Assim que isso começou a rondar no morro, a minha irmã desapareceu. E assim que ela desapareceu, a minha mãe já sabia o que tinha acontecido, porque, gente, a gente era nascida e crescida ali. Numa situação daquela da minha irmã, a gente sabia muito bem o que poderia acontecer, tanto que a gente vivia avisando a minha irmã. E aí, minha mãe sofrendo, a gente chorando, a minha mãe chegou no Mano, ela implorou. Ela falou pra ele assim, me fala onde você deixou minha filha, só pra eu poder enterrar ela, né, dar um velório digno pra ela. E ele falou assim, que em consideração à minha mãe, ele ia contar onde tinha deixado ela. Ele falou assim, ó, eu deixei ela no mato, perto da pedreira. Foi onde a minha irmã tava. E aí, minha mãe pegou, minha mãe velou ela, enterrou.
A gente ainda tava de luto da minha irmã quando eu voltei pro trabalho, porque nessa época eu trabalhava no mercadinho que era no pé do morro, já no asfalto, sabe? Então, o mano começou a me rondar ali. Tipo, eu entrava pra trabalhar, ele ia pra lá e ele ficava me rondando, e ele ficava me encarando, e ele ficava entrando no mercadinho sem comprar nada, ou às vezes ele comprava uma coisinha muito besta, e era assim todos os dias. E a minha alma, gente, ela chegava a sair do corpo, eu ficava gelada porque eu tinha medo, eu pensava assim que, sei lá, eu pensava, será que a minha irmã inventou alguma coisa com o meu nome? Será que eu vou ser a próxima? Porque ao contrário dela, eu não tinha essa coragem, sabe? Eu morria de medo. E ele rondando, rondando, e eu sempre com medo, e eu não podia fazer nada, porque, tipo, como que ou eu ia ligar pra polícia, ou eu ia chegar no meu gerente, né? Que eu ia ficar com mais medo ainda. E aí um dia chegou em mim e perguntou se eu tinha raiva dele. E eu, tremendo de medo, balancei a cabeça que não. Aí ele pegou e explicou que ele não queria fazer aquilo com a minha irmã, mas que já tinha tempo, que ela tava fazendo graça com a cara dele. E outra coisa, que com as erradas que ela já era envolvida, uma hora ou outra, isso ia acontecer. E tipo, gente, eu não respondia nada, sabe? Com muito medo dele. E ele continuou indo, e ele continuou indo. E aí, ele ficava conversando coisas comigo aleatórias. Ele encostava no meu caixa e ele falava muito do cachorro dele. Ele falava da avó dele que tinha criado ele, já tinha falecido. Sabe? Ele ia conversando coisas aleatórias comigo e ele passava 2, 3 horas encostado no caixa ali conversando comigo. E tipo, ninguém colocava ele pra fora, gente, porque o mercadinho era no pé do morro. Todo mundo sabia muito bem quem que era ele. Ninguém ia se meter a besta com ele. E eu comecei a conversar com ele, sabe? Eu acho que a insistência faz a convivência, faz a gente, sei lá, quebrar aquele gelo, porque era tão repetitivo que eu comecei a conversar com ele, eu comecei a falar da minha vida também, e eu comecei a interagir. Quando eu percebi, eu já não tinha medo dele mais, sabe? Parece que eu conhecia ele, e aí um dia aconteceu. A gente se beijou num beco que era caminho da minha casa e ficava bem de trás de uma padaria fechada. E foi um misto de sentimento. Na hora foi bom, mas quando eu cheguei em casa me bateu um remorso, eu comecei a chorar porque eu sabia que aquilo era muito errado. Eu pensava assim, se a minha mãe souber, a minha mãe nunca vai me perdoar. Mas mesmo assim, eu continuei encontrando com ele escondido porque eu tava apaixonada por ele. E tipo, quando ele me contava as coisas dele, eu nem tinha medo mais, sabe? Ele me falou assim que ele começou a trabalhar naquele negócio porque a avó dele estava doente, e aí ele não tinha condição de bancar o tratamento dela, e ela só tinha ele na vida, e foi assim que ele entrou, e ele tinha tomado gosto, porque ele sabia que se ele arrumasse um outro emprego, ele não ia ganhar o que ele ganhava lá, e também ele já tinha um nome sujo, e aí eu nem tinha medo mais, porque eu já estava apaixonada por ele, sabe? Mesmo sabendo que era algo muito errado. Só que também não durou muito. Já tinha, sei lá, tinha pouquíssimo tempo que a gente tinha começado a se envolver, que eu tava apaixonada. Ele desapareceu. Uns falavam assim que ele tinha sido preso, outros falavam que a polícia tinha mandado ele de arrasta, outros falavam que não, que era um pessoal de um outro morro. Eu sei que nunca mais eu ouvi falar, nunca mais eu tive contato. E eu me arrependo, sabe? Quando eu paro pra pensar, eu me arrependo de ter me envolvido com ele. Mas, tipo, eu não sei, eu sinto que também eu não tive escolha. Eu vou contar pra vocês do dia que eu descobri que minha nora tava traindo meu filho. E ainda por cima, o amante da minha nora me ameaçou. Foi assim, um dia eu fiz um almoço aqui em casa e tava meus filhos tudo, tava todo mundo, sabe? E aí nisso, do nada minha nora saiu falando no telefone. Eu já achei esquisitinho o jeito que ela saiu, mas eu achei assim que fosse algum problema, alguma coisa. E fui atrás dela. No que eu cheguei, que ela me viu, ela começou a disfarçar. Gaguejando. Não, nego, tá bom, fala pra mãe, porque nego é o irmão dela. Mas eu vi que ela não tava falando com o irmão dela. E aí eu fiquei com aquilo, não falei nada, porque a casa tava cheia. Depois eu peguei e falei pra minha menina. Porque a minha menina é a que a gente mais conversa assim, sabe? Falei assim, Keila, eu peguei a fulana falando com o macho. Ela tá doida, mãe, não fala isso por aí, não. Falei, ela ficou muito esquisita, quem não via que era. E ela pegou e falou, mãe, não fala isso, a senhora sabe o jeito que o Gustavo é, que é o meu menino? Isso vai dar ruim demais, não sai falando isso por aí, não. Foi só a impressão da senhora. Tá bom. Só que mãe, vocês sabem o jeito que é, né, gente? Mãe não aguenta ver as coisas e não falar.
Só que em vez de falar com meu filho, eu fui falar com ela. Cheguei nela e falei assim, fulana, escuta aqui, aquele dia aqui em casa, você não tava falando com seu irmão não, né? Nossa, ela apelou demais comigo, brigou, falou que eu tava doida, falou assim que eu tava caducando, ela nunca tinha me tratado daquele jeito. Falei assim, pois bem, porque escuta só, do jeito que eu não aceito o meu filho te desrespeitar, eu sempre falei pra ele que se um dia ele não gostar mais de ser, não quiser mais ser casado, ele larga, mas ele não te desrespeita, eu também não quero que você desrespeite o meu filho, não. Tá bom, ficou com raiva de mim, mas nem ela falou pra ninguém e eu também não. Só falei pra minha filha, né? Quando foi um dia, porque aqui na frente de casa tem umas roseiras há muitos anos, sabe? Eu sou apaixonada, é um dos meus poucos vícios que eu tenho. Quando foi um dia de tardezinha, eu tava aguando as minhas rosas, passa um rapaz na frente do meu portão, que é só de grade, devagarzinho me encarando. Que chega me deu que é trem ruim, sabe? Que é um rapaz mal encarado. E assim, na época aqui em casa, morava eu, meu marido e meu filho mais novo, porque hoje em dia é só eu e meu marido, né? Meu filho mais novo também casou. Mas nesse horário, eu sempre tava sozinha. Todo dia, nesse horário, eu sempre tava sozinha, a não ser vez ou outra que eu recebesse alguma visita. Quando foi no outro dia, do mesmo jeito, no mesmo horário, esse rapaz passou do mesmo jeito, e aí eu já fiquei assim. E foi no terceiro dia que, quando ele tava passando, ele parou no meu portão e ele falou assim, sabe me dar uma rosa dessa, não? Aí eu falei pra ele que não, que eu não arrancava as minhas rosas. Foi quando ele falou assim pra mim, ó, toma cuidado, viu? Porque boca fechada não entra mosquito, não. E quem fica com a boca aberta demais, acaba comendo capim pela raiz. Gente, na hora que aquele homem falou aquilo pra mim, eu larguei a mangueira que eu tava aguando as minhas rosas no chão, saí correndo pra dentro, tranquei a porta, e ali eu fiquei me tremendo toda de medo, toda. Liguei pra minha menina, contei pra ela o que tinha acontecido, ela falou assim, mãe, fica aí, não sai, fica aí que eu tô chegando aí. Foi rapidinho, ela chegou aqui em casa com a polícia. Aí, saí, falei pra polícia, falei do jeitinho que o cara é e tal. Quando a polícia foi embora, eu falei pra minha filha, falei assim, ó, eu acho que esse cara é coisa da fulana. E ela, mãe do céu, isso é muito grave, mãe, não fala uma coisa dessa, isso é muito grave, tá bom. Ó, calei a minha boca. E a partir desse dia, ninguém me deixou mais ficar sozinho em casa, sabe? Sempre revezar pra poder ficar comigo aqui no horário, que era o horário de eu ficar sozinha, mas não me deixava ficar sozinha. E aí, nisso, o tempo foi passando e, claro, que eu fiquei com o pé atrás com essa minha nora, né? Tipo, não parei de conversar com ela por causa do meu filho, mas ficava meio assim, tratando ela seca, quase não ia na casa do meu filho. Quando eles vinham aqui, eu, sabe, tratando ela de forma que ela via que eu não tava legal com ela. Até que um dia ela resolve se separar do meu filho. Só que, tipo, não foi imediatamente não, sabe? Levou meses depois dessa história. E assim que ela largou do meu filho, ela já foi morar com outro cara. E aí começaram a bafafar, que ela já tava de rolo com esse cara, que ela tava traindo meu filho. E eu ainda quietinha na minha, né? Como se eu não soubesse de nada. Só que nessa altura, a minha filha, ela já tava, assim, começando a acreditar naquela teoria minha. E o povo fala aqui, fala dali. Quando foi um dia, eu fui no hospital, fui na emergência no hospital, e adivinha só quem que eu encontro lá? Ela, tá com o braço enfaixado, sabe? Com o marido dela. E adivinha só quem que é o marido dela? Aquele cara que passou no meu portão e me ameaçou. E aí eu peguei, cheguei em casa, liguei pra minha menina e falei pra ela, falei, não te falei? Que era rolo dela? Tá com ele. O meu filho e ela, graças a Deus, não tiveram filho. Parece que Deus teve dó do meu filho, né? Porque largou, não teve que ter vínculo mais com aquela mulher. Só que ela teve filho com esse homem. A menininha deles, ela deve ter sido no máximo uns 3, 4 aninhos, sabe? E eu fiquei sabendo que esse cara, ele é tão bagunçado, a vida dos dois é tão bagunçada, que a mãe dele tomou a menininha pra criar. Ela não cria a menininha. E como que a gente fica sabendo? É que o irmão dessa menina, da minha ex-nora, ele tem uma namorada que é colega da minha menina. Então, vez ou outra, a gente fica sabendo notícia deles, sabe? Como eu falei, eles não criam a menina por conta disso e que o homem, ó... Gente, mas diz que é ruim pra ela, diz que bate nela com gosto. Teve uma vez que diz que até preso ele foi por conta disso, porque os vizinhos chamou a polícia, ele tava, ó, que ela chega, tava desmaiada, só que depois que ele saiu da cadeia, ela voltou com ele. Olha só pra vocês verem.
Mas é aquilo, né? Tinha uma vida tranquila com o meu filho. Não tava bom pra ela? Foi caçar dor de cabeça com as próprias mãos? E outra, colocou o macho dela, o bandido dela, pra vir me ameaçar. E hoje quem que cai no cacete? Não é eu não, né? O meu marido tava com a prima dele praticamente ao meu lado enquanto eu paria a nossa filha. Para começo de conversa, essa prima dele, eles sempre foram muito amigos. Tanto que quando a gente namorava, eu não gostava do grude, da aproximação dos dois. Só que a mãe dessa prima dele é madrinha dele. Então ele sempre falava que era por conta disso, que pelo fato dela ser madrinha dele, eles conviveram muito, que ela era feita uma irmã. E aí, com o passar do tempo, eu fui engolindo essa historinha. Assim que eu descobri que estava grávida, essa tia dele me pediu para que eu deixasse a filha dela me acompanhar no meu parto. Porque ela queria muito, só que ela não tinha coragem, ela não conseguiria ver um parto. Então ela queria muito que a filha dela fizesse essas vezes. Eu não queria. Até porque eu queria que a minha mãe fosse comigo. Mas o meu marido pediu muito, eu falei, né, o que tem? Ficou combinado dela me acompanhar no meu parto. Uma noite anterior, do dia que eu tive bebê, a minha bolsa rompeu por volta de umas 9h30 da noite. E aí eu apavorei, porque primeiro filho, não sabia como que funcionava. Falei pra ele, vai nascer, a bolsa estourou. E ele, eu tenho que ligar pra minha prima e eu não dá tempo. Enfim, ele ligou pra prima dele, a gente juntou as coisas, eu tomei um banho, lavei meu cabelo e fomos pro hospital. Cheguei no hospital, quando o médico me avaliou, ele viu que eu tava dilatada só 2 centímetros. E ele falou assim, vai demorar ainda mais por ser o seu primeiro filho, né? Geralmente demora mais evoluir. Você quer ir pra casa ou você já quer ficar internada? Se eu fosse, eu ia pra casa, porque ficar em casa é mais confortável. Porque assim, na época eu tinha um bom plano de saúde e eu tive bebê pelo plano. Eu ia ficar em apartamento e tudo mais. Então, se eu quisesse já ficar internada, eu poderia. Mas como o médico explicou que eu podia vir pra casa, eu preferi vir pra casa. A prima dele ainda perguntou, né? Mas a bolsa dela rompeu. E aí? Não tem problema ficar em casa com a bolsa rompida? E o médico disse que não, que tinha o tanto de horas lá, que era tudo bem, que não tinha risco pro bebê. Voltamos pra casa. A prima dele veio com a gente. Essa noite ela dormiu aqui, porque, né, qualquer hora eu poderia voltar pro hospital. E como eu não tava sentindo contração, eu fui dormir. Eu falei assim, enquanto eu tô bem, eu vou dormir, eu vou descansar, né? Porque quando as dores começar a vir, eu tô descansada. Por volta de umas 3 horas, eu acordei sentindo dor e todo mundo levantou também, o meu marido, a prima dele. E eu comecei a sentir muita dor mesmo. E a todo tempo ela me ajudava. Ela fazia massagem nas minhas costas, ela me levava pro banheiro para água quente, ela colocava vídeo no YouTube ensinando a fazer exercício, ensinando a agachar, ensinando a fazer um monte de coisa, sabe, para poder dilatar. E a gente ficou o maior tempão assim, tipo, ela super me acolhendo, parecia até uma doula. E aí, quando foi por volta de umas 6 e pouco, 7 horas, eu já não tava suportando a dor mais. Então eu falei assim pra ele, olha, é hora de ir, né? Eu acho que já tá bastante dilatado, a gente precisa voltar pro hospital. Juntamos novamente as coisas e voltamos pro hospital. Chegando lá, o médico me examinou, eu tava dilatada 6 centímetros e ele me internou. E aí, na internação, a gente continuou mais ou menos do mesmo jeito. Fazia exercício, massagem, chuveiro. Só que como eu tava com muita dor, maior parte do meu tempo eu passava no chuveiro. A água bem quente lá parece que dava uma aliviada. E no hospital, que era um quarto só nosso, a prima dele, ela não ficava comigo no banheiro. Até porque o banheiro lá é muito pequeno, então ela ficava no quarto com ele e eu sempre no banheiro, sabe? Ali eu passava, 40 minutos, 1 hora no banheiro, porque eu demorei ter bebê. E ela ficava no quarto com o primo dela. Mas até aí, gente, eu tava morrendo de dor. Eu não ia parar pra pensar, nossa, os dois estão sozinhos, não. Eu só queria me livrar daquela dor, eu só queria que a minha filha nascesse logo.
E aí, de tempos em tempos, a enfermeira aparecia no quarto para poder aferir os meus sinais, pressão, às vezes dar um toque, né? De tempos em tempos, ela aparecia no quarto para ver a evolução e para poder chamar o médico. E eu, nesse mesmo ritual, agachava, exercício, chuveiro e dor, e dor, e dor. Gente, parece que eu via estrela. Tem gente que fala assim, cara, ver com a história, mas só um detalhe. Ai, 6 centímetros ainda não é muita dor assim, a dor mesmo é de 8 para frente, mas com 6 centímetros eu já não suportava a dor mais. Parecia que em qualquer momento eu ia de arrasta. No outro dia, quando a prima do meu marido foi embora, uma das enfermeiras que ficava entrando no quarto perguntou assim, o que ela era do meu marido. O que aquela menina é do pai do seu bebê e tal. E eu, prima, por quê? E ela, não, nada não. E ela ficava meio que rodeando nesse assunto, mas ela não me falava. E quem trocou com a prima do meu marido para poder ficar comigo no hospital foi a minha mãe. Foi onde essa enfermeira juntou coragem, né? Uma coisa que não sei se ela podia ou não podia, mas por pena de mim, porque ela viu o quanto eu tava sofrendo e os dois, ela contou para minha mãe que teve um momento que ela foi entrar no quarto para poder me examinar e ela se deparou com aquela cena, com os dois completamente sem fazendo o explícito lá no quarto. Só que a minha mãe, ela não me contou, porque eu tive problema para poder descer o leite. O meu leite demorou demais para poder descer. E o pessoal fala que se você contrariar, se você passar raiva e tal, demora mais ainda. Então minha mãe preferiu não me contar. Nisso passou 40 dias, 40 e pouco dias, ela também não tinha falado nada com ele, de medo dele vir falar comigo. A minha mãe pegou e me contou, falou assim, ó, filha, eu tava esperando seu resguardo passar, agora eu acho que já é a hora, né, não posso deixar ser enganada. No dia que você tava ganhando neném, tanto uma enfermeira quanto a outra me contou e confirmou que o seu marido tava com a dele no quarto, ao lado que você tava, porque, tipo, eu tava no banheiro, que era dentro do quarto, e eles no quarto ali do meu lado fazendo sacanagem. E, tipo, ó, quando a gente tá de bebê pequeno, você já fica tão emotiva, você já fica tão, parece que você tá exposto, você tá dependendo de alguém pra te proteger, ainda mais primeiro filho. E aí vem uma lapada dessa, né? Você fica sabendo de uma coisa dessa, tipo, é muito louco. É muito louco a ponto de, eu acho que se a gente não manter a cabeça firme, você fica doido. Ainda bem que a minha família sempre me apoiou muito, sabe? Meus pais, meus irmãos, eu tive uma rede de apoio muito grande nesse sentido, para conseguir mesmo superar, né? Para conseguir enfrentar essa batalha que foi. Eu acho que esse que é o nome. Depois que a gente se separou, ele já casou 2 vezes e separou 2 vezes e não para com ninguém. Agora que vem o humor da minha história. Sempre que ele me manda uma mensagem, sempre que a gente se fala, alguma coisa assim, porque a gente tem uma filha junto, infelizmente não dá pra cortar a relação. Ele fala assim pra mim que ele não para com ninguém porque o grande amor da vida dele sou eu. Que se ele não ficou comigo, ele não vai conseguir ficar com ninguém. Agora, olha que lindo. Se eu, que sou o grande amor da vida dele, ele fez uma daquela, uma covardia daquela, imagina se eu não fosse, hein? Eu quero que a minha mãe saia da minha casa, eu não aguento mais a minha mãe aqui, e de verdade, se eu morasse de aluguel, eu ia sair e abandonar ela nessa casa, porque assim, ela ficou sozinha, eu besta demais, fiquei com dó, porque nenhum dos meus irmãos quis a minha mãe, todo mundo conhece a peça, né, e eu trouxe ela pra morar comigo. Mas sabe aquele ditado que quando você tem dó do desgraçado, o desgraçado vira você? É exatamente isso que tá acontecendo comigo. Tem muitos anos que a minha mãe é viúva, só que tinha o meu irmão solteiro que morava com ela. E aí esse irmão casou, todos os outros já eram casados, ela acabou ficando sozinha. Como a minha mãe tava muito pra baixo, muito depressiva, eu fiquei com dó, trouxa, besta demais. Falei o quê? Mãe, vem morar aqui em casa. E aí que a minha vida começou a ir pro ralo. A minha mãe tem 58 anos de idade, mas tem um fogo que, tipo, sabe? Um fogo no facho que eu não consigo nem explicar. E assim, tudo bem. Se ela tivesse o fogo dela pra lá, tivesse os namorados dela pra lá, as farras dela pra lá, ninguém tem nada a ver com isso. Acontece que ela traz coisas pra minha família. Até um certo perigo pra minha filha que é pequena.
O meu marido, ele é um posto de paciência. Pra tirar a paciência do meu marido tem que ser uma coisa muito grave. E pra vocês terem ideia, até ele já tá por aqui com a minha mãe. Tinha 3 dias que a minha mãe morava aqui em casa. 3 dias. Um dia ela abriu a geladeira, pegou uma cartela inteira de Danone da minha filha, aquela cartelinha que vem 6 Danone, abriu tudo, despejou num copo, pegou o leite em pó também da minha filha e tomou junto com o Danone. Aí eu falei pra ela, poxa mãe, como qualquer coisa, mas as coisinhas da minha filha não, porque tipo, a gente sabe que é difícil manter. Aqui em casa eu trabalho, meu marido trabalha, mas a gente não é rico. Foi bater no ouvido da minha irmã, falando assim que eu negava comida pra ela, que pra ela comer qualquer coisa ela tinha que pedir. Só que assim, minha irmã cagou, porque como eu falei, todo mundo conhece ela, tanto que ninguém quis ela na casa deles, né? E aí nisso, alguns dias depois, a minha mãe foi pra farra, porque a minha mãe sempre sai pra farra. Tinha o quê? Uns 5 dias no máximo que ela conhecia um certo carinha aí, ela achou de bom tom pegar esse cara, um estranho, colocar dentro da minha casa. Cara mais novo que eu. E assim, o ponto nem é a idade. Eu fiquei com vergonha, fiquei sem graça de virar pro cara e falar assim, ó, eu não te quero na minha casa, a casa é minha mãe não tinha direito de fazer isso. Então o que que eu fiz? Eu tentei aguentar a situação. Pensei assim, quem sabe dá certo? Quem sabe ele e a minha mãe dá certo e ele vai levar a minha mãe pra morar num cantinho. Só que, gente, coitada de mim. A minha mãe, ela recebe pensão do meu pai, só que o dinheiro da minha mãe é pra farra, pra cachaça, pra salão de beleza. O bonito do cara trabalhava não. Aí, o que os dois faziam? Ficava aqui em casa às minhas custas e às custas do meu marido. E pensa num cara folgado. Tipo assim, se eu fizesse, por exemplo, se eu fizesse um frango empanado, e ele visse ali no prato, na bandeja, que era um pedaço pra cada um, ele ia lá e pegava 3 pedaços e ele não tava nem aí. Louça suja na pia, eu chegava do trabalho, tava dessa altura. Porque assim, a minha mãe, pra farrear, pra descer até o chão, tem 15 anos. Agora, pra fazer qualquer coisa dentro de casa, tem problema de coluna, tem bico de papagaio, tem dor no joelho e por aí vai. Ainda bem que esse cara não durou muito aqui porque ele enjoou da minha mãe. Mesmo tendo a vida mansa que ele tava tendo dentro da minha casa, ele não suportou o enjoo da minha mãe e ó, porque senão eu acho que ia estar aqui até hoje. Só que as coisas não resolveu por aí, não. Aí eu peguei, aproveitei a oportunidade, falei pra ela, falei assim, olha mãe, eu não importo que a senhora namore, desde que a senhora não traga macho aqui pra dentro de casa, porque já é perigoso pra gente que é adulto, imagina pra minha filha que é uma criança. E tipo, a casa é dela. De certa forma, ela tem que ficar segura na casa dela. Eu não tenho que ficar 24 horas vigiando a minha filha por conta de um macho que a senhora acabou de conhecer e resolveu colocar aqui dentro de casa. E os meus irmãos, gente, eles vivem falando, coloca minha mãe no barraco do meu avô, coloca minha mãe no barraco do meu avô, porque meu avô faleceu e a minha mãe ficou morando no barraco dele. Era lá que ela morava quando eu trouxe ela pra cá. Só que eu ficava com dó, não, vou dar mais alguma chance, a minha mãe vai se adaptar, a minha mãe vai se adaptar à rotina aqui de casa. Acontece que isso nunca rola. Eu fiquei meio sossegada achando que dessa vez as coisas iam se resolver. Quando foi no final de junho agora, ela resolveu viajar para a casa de uma tia minha, que é irmã dela, no litoral do Espírito Santo. Ficou 12 dias para lá. Pensa 12 dias de sossego que ficou a minha casa. Sabe, aquela paz, só eu, meu marido, minha filha. Tinha até esquecido tanto que era sossegado ficar só nós 3 aqui. Só que quando a minha mãe volta para casa, lá vem ela com um macho de novo. Segundo ela, esse cara era um namorado da adolescência dela. Eles se reencontraram lá e resolveram dar uma segunda chance depois de tantos anos. Só que eu não caí nessa, não. Pra mim, a minha mãe já viajou nessa intenção. Pra mim, ele já tava conversando pela internet e ela viajou pra poder trazer ele. E aí, quando eu vi, eu fiquei puta. Não teve um negócio de ficar com vergonha dele, de ter pudor. Eu comecei a falar, vomitar um monte de coisa junto com o cara. Falei pra ela assim, eu tinha te avisado pra você não trazer macho mais aqui pra dentro de casa, a casa não é sua, eu que mando aqui, você não tinha o direito, você quer morar com macho, vai levar lá pro barracão do meu avô. E fui falando, e dava pra ver que o cara tava super sem graça. E aí, acabou que ele ficou aqui em casa 2 dias só e resolveu ir embora. Depois disso,
eu tô por aqui com a minha mãe. Como eu falei, não só eu, como meu esposo também. E eu não quero mais a minha mãe dentro da minha casa. E eu já falei isso pra ela. Inclusive, eu falo várias vezes, eu não quero a senhora aqui mais, porque a senhora não tem jeito. A senhora tem o barracão do meu avô, vai pra lá. Só que a minha mãe não quer sair, não. Diz ela que eu tenho obrigação de cuidar dela, sendo que ela cuidou de mim. Olha só, eu já cheguei a arrumar as coisas da minha mãe. Teve um dia que eu juntei tudo, arrumei tudo. Falei, mãe, é só a senhora pegar as suas coisas e ir embora pra casa do meu avô. Só que nada faz a minha mãe sair daqui. A minha mãe enrascou aqui e olha, eu acho que se duvidar, se chamar a polícia, a minha mãe não sai. E de verdade, eu não sei o que eu faço. Eu tive um caso que tirou a minha paz. Eu já era casada e aí eu trabalhava numa padaria de bairro. E esse cara, ele era cliente quase que fixo lá dessa padaria. Quase todos os dias ele passava lá para comprar pão. E ele fazia questão que eu que atendesse ele. E ele era um cara gentil, engraçado, educado. Era um cara que chama a atenção. Ele sempre fazia questão que eu atendesse ele. E ele brincava muito comigo. Só que aí ele começou a me falar coisas doces, do tipo, você é uma princesa, você precisa ser tratada como a princesa que você é. Seria o meu sonho poder te tratar da forma que você merece. E aí eu fui me envolvendo e começamos a ter um caso. Eu me casei muito novinha. E aquele romance que eu tava vivendo com ele era uma coisa que eu nunca tinha vivido. Sabe? Essa coisa de filme. Então, eu nunca tinha vivido porque eu casei muito novinha. Então, eu falo que eu me apaixonei pelo que eu vivi e não pela pessoa em si. Só que aí, com o tempo, ele começou a colocar as asinhas de fora. Ele começou a se mostrar muito controlador. Pra ser realista, obcecado por mim. Ele me ligava muito. Ele queria que os nossos encontros não fossem mais à escondida. Ele não fazia questão mais de esconder das pessoas. Ele aparecia na porta da minha casa. E quando eu pedia a ele para não fazer aquilo, porque as pessoas iam falar, ele falava assim que ele não se importava com o que as pessoas diziam, que ele só queria me ver, que ele só queria estar comigo e ponto final. E aí ele começou a me ligar quando meu marido estava em casa. Quando eu não atendia o telefone, ele aparecia no meu portão. Muitas vezes, o meu marido chegou a ver ele, eu tinha que mentir, que ele estava pedindo informação ou qualquer outra coisa. E chegou o ponto que, é claro que meu marido estava desconfiado, né? Que o meu marido não era besta. Um dia eu fui atrás dele e eu falei assim, olha, chega. Você já passou dos limites, chega. As pessoas da rua que eu moro, já tá desconfiado, porque meus vizinhos já te viu várias vezes na porta da minha casa. Eu não quero isso, eu não quero esse escândalo. Ele riu na minha cara e ele falou assim que não ia parar porque eu era dele. E eu comecei a ficar com medo quando eu via que até me seguindo ele tava. Sabe? Tipo, já aconteceu vezes de eu estar na casa da minha mãe e eu ver que ele tava ali por perto. Sendo que a casa da minha mãe era do outro lado da cidade. E aí eu comecei a ficar com medo, porque eu pensei assim, esse cara é capaz de fazer qualquer coisa comigo, né? Isso aqui já tá fora do normal, já tá fora do controle. O que ele começou a fazer pra me provocar ainda mais? Ele começou a ligar no meu celular de madrugada. E aí, pro meu marido não desconfiar, eu falei assim pra ele que estavam me ligando, cobrando uma dívida que não era minha e que eu ia no Procon pra poder tentar resolver aquilo. Porque, né, todo dia de madrugada ele me ligava para poder me provocar. Quando foi um dia, como eu não atendia ele, ou eu atendia e falava qualquer coisa, porque assim, chegou um ponto que eu já não estava querendo encontrar ele mais, porque aquilo já não me dava prazer mais. Pelo contrário, aquela situação era uma situação que só estava me causando medo, pânico. Aí, como eu não queria atender ele mais, como eu não respondia as mensagens dele, né? Ele ia na padaria e eu falava pra ele que se ele não saísse de lá, eu ia falar com meus patrões, né? Eles iam chamar a polícia. Eu tava tentando meio que tirar ele de qualquer forma. Quando foi um dia, vocês acreditam que ele mandou uma mensagem pro meu marido? Só que assim, ele não contou nada, não era ele, sabe? Ele mandou uma mensagem se passando por uma amiga minha.
falando assim pra eu retornar ela, que ela tava preocupada comigo. Aquele dia eu tive tanto medo, e eu nunca soube como que ele conseguiu o número do meu marido. E aí eu falei assim, já chega. Ou eu conto pro meu marido, ou eu dou um jeito de sumir daqui, ou eu vou ter que ir de arrasta. Porque do jeito que tá, não dá, ele tava me enlouquecendo. Ele tava me deixando louca, me seguindo, me mandando mensagem a todo momento, me ligando pro meu marido, entrando em contato com a minha família, mandando recado pra mim por pessoas desconhecidas. Ele fez da minha vida um verdadeiro inferno. Foi aí que eu decidi que eu ia contar tudo pro meu marido. E não é nada fácil. Você contar pro seu marido que você traiu ele, que você teve um caso com outra pessoa, eu já contei ciente de que ele não ia me perdoar. Só que aquela era a única saída que eu tava vendo pra ficar livre daquele inferno. Ia me doer? Ia. Mas eu não tinha outra saída. E aí eu contei tudo pra ele. Tudo, do começo ao fim. Contei tudo. Ele chorou muito, obviamente, me questionando o porquê que eu tinha feito aquilo com ele, o que ele tinha deixado de faltar pra mim. E teve um momento que eu achei que ele fosse me bater, que ele veio furioso pra cima de mim, esmurrava a parede, xingava, falava que eu era uma vagaba. E eu também não tiro a razão dele dessa revolta. Falou que ia o cara, sabe, eu pedindo pra ele, pelo amor de Deus, pra ele não sair com a cabeça quente daquele jeito, porque eu não sabia do que o outro era capaz. E aí, por fim, no meio desse turbilhão de sentimento que ele teve, ele me mandou sair de casa. Depois eu fiquei sabendo que ele foi atrás da pessoa e ele deixou bem claro que se ele não parasse de rodear, né, a nossa casa, que ele ia na polícia, que ele ia dar queixa, que ele tinha provas de que ele tava me perseguindo, né, porque eu contei tudo pra ele, mostrei no telefone, enfim. E que ele falou pra ele que era pra me deixar em paz também. Depois disso ele sumiu, ele não me procurou. Nem na padaria mais, na época, ele não frequentou mais, sabe? Mas foi muito difícil. Na rua da nossa casa, todo mundo ficou sabendo. A vergonha, você não poder levantar de cabeça erguida, porque você sabe que todo mundo ali tá te olhando, sabendo o que você fez. Minha família ficou sabendo, a família dele ficou sabendo. Gente, a família dele... Cada dia aparecia um na minha casa. Era um irmão, era uma irmã, era a mãe, era o pai. Eu achava assim que agora eu não ia ter paz mais por esse lado, porque todo mundo queria falar comigo, todo mundo queria me excomungar, todo mundo queria colocar o dedo na minha cara e falar que eu não valia nada. E eu custei passar por essa tempestade, mas passei. E por mais que tenha sido difícil, ainda assim, eu agradeci e eu senti aliviada por ter ficado livre daquela pessoa que eu já não sabia mais o que fazer. E aí, hoje em dia, quando muito de vez em quando eu passo perto pelaquela padaria que não funciona mais, eu fico olhando e pensando o preço que eu paguei por uma escolha errada que eu fiz na minha vida. Nina, você já viu um favor acabar com a família inteira? Tipo, dividir a família no meio? Não? Na minha família aconteceu isso. Meu pai arrumou um serviço pro meu tio, que é irmão dele, no mesmo lugar que meu pai trabalha. Só que quando meu pai foi arrumar o serviço pra ele, meu pai falou assim pra ele, ó, você tem que ter paciência, porque o encarregado, ele é meio chatinho, mas ele é gente boa, é porque é o serviço dele. E por que meu pai avisou isso pro meu tio? Porque o meu tio, ele é uma pessoa super ignorante. Uma pessoa que você não pode falar nada. Uma pessoa que você não pode brincar com ele, que ele apela. E, gente, o meu tio tá entrando na casa dos 60. Então, assim, venhamos e convenhamos. A gente sabe que não é toda empresa que pega uma pessoa de 60 anos, né? Se tiver uma vaga, 2 pessoas, uma de 30, uma de 60, obviamente que eles vão escolher a de 30. Pelo menos na empresa que meu pai trabalha é mais ou menos assim. Mas meu pai conseguiu a vaga lá pra ele, né? Pelo meu pai já ter muito tempo que trabalha nessa empresa e tal. Uma semana que o meu tio tava trabalhando lá, isso meu pai trabalha há anos, nunca levou uma advertência. Uma semana meu tio trabalhando nessa empresa, o meu tio leva uma advertência. Por quê?
dizendo meu pai que o encarregado pediu pro meu tio tirar o lixo e o meu tio apelou com ele. Falou assim que só porque ele é novo na empresa e é velho, o homem tava achando que ele era gari, que ele tinha que tirar o lixo. E, gente, olha só pra vocês verem que ignorância. Primeiro, o que tem tirar um lixo? E segundo, dizendo meu pai que até o encarregado tira o lixo, ele só não tirou porque ele tava ocupado e ele pediu o meu tio pra tirar. E aí o meu tio falou um monte pro encarregado, bateu boca, sabe? E levou essa advertência. E aí meu pai chegou nele numa boa e foi conversar. Falou, ó, não é assim, né? Ele é encarregado, querendo ou não, ele manda na gente. E o encarregado, ele é bem mais novo. Então eu acho que é uma coisa que deve ter mexido um pouco com o ego do meu tio, né? Só que meu tio não aceitou o meu pai falar. Bateu boca com o meu pai também. Meu pai falou assim, quer saber? Eu lavo minhas mãos. Se ele não quer conservar o emprego dele, ele que se vira, a minha parte eu fiz. Tá bom. Passou uns dias, meu tio não tava brigando com o encarregado de novo. Diz que dessa vez, o encarregado foi dar ordem pra ele fazer não sei o quê. E de novo, meu tio apelou. Falou assim que não recebia a ordem de frangote, porque a idade que o encarregado tem, diz o meu tio que tem de estrada trabalhando. Então, assim, já que ele não podia receber ordem de um encarregado, que tá ali justamente pra dar ordem, a empresa dispensou o meu tio. E como meu pai já tinha avisado ele, meu pai falou assim, eu não vou entrar no meio, não vou falar nada, né? Porque eu já tinha avisado ele. Beleza. Acontece que toda a família do meu tio, esposa, filhos, neta, ficou com raiva do meu pai por conta disso. Falando assim que o meu pai é egoísta, que o meu pai não fez nada para defender o meu tio, que o meu pai se acha porque pode mais do que o meu tio. E aí nisso os meus primos postando indireta, a minha tia, mulher dele, sentando a lenha falar no meu pai pra Deus e todo mundo. No meio disso tudo, a minha mãe tentando manter a paz, sabe? A gente ficava sabendo das coisas e a minha mãe falava assim, não conta pro seu pai, não, vamos evitar confusão, né? É melhor, deixa pra lá, uma hora ou outra isso passa. Só que isso foi saindo do controle. Porque os irmãos do meu pai começou a mandar mensagem pro meu pai ou procurar ele pra falar assim, por que ele tinha feito aquilo, por que ele não defendeu o meu tio, por que ele fez o meu tio perder o serviço. E tipo, meu pai sem entender nada, né? O que aconteceu? Eu não fiz nada. O que a mulher do meu tio estava fazendo? Mandando mensagem pros irmãos deles, do meu pai e do meu tio, falando assim que meu pai tinha arrumado serviço pro meu tio e aí depois fez a cabeça do encarregado pro encarregado poder mandar o meu tio embora. Gente, olha que absurdo uma coisa dessa. E o meu pai, ele nem ia atrás, sabe? Ele nem ia mexer com isso. Só que aí um dia, a filha da minha prima, que é neta do meu tio, tem 22 anos essa neta, postou no Instagram a foto do meu pai, tipo, postou no feed mesmo, sabe? A cara do meu pai lá e escrito assim na legenda, tá vendo esse rosto? Então, é a cara da covardia, a cara da soberba, um irmão que fez a cabeça do outro pro outro perder o serviço só pra mostrar que podia mais. E aí a gente se revoltou, né? Eu, minha mãe, meus irmãos, gente, muito revoltante o que o meu pai fez pra poder tentar manter ele ali. Eu mandei uma mensagem pra ela no Instagram, gente, esculhambei. Mandei ela criar vergonha na cara, arrumar um serviço pra ela e arrumar um psiquiatra tanto pra ela quanto pra minha tia e também pro meu tio, que é a avó e o vô dela. E aí, nisso, ela mostrou pra mãe dela, que é a minha prima, não sei se vocês estão conseguindo pegar esse bololô. Gente, entrou a família toda no meio. E a minha prima, vendo essa mensagem que eu tinha mandado, não gostou e nós duas fomos alto também, brigando feio. No meio desse bololô todo, como eu falei, a família se dividiu, sabe? Se dividiu mesmo. Só que o povo do meu tio, eles não davam paz pra gente. Era falando da gente, era postando indireta, sabe? Era falando da gente pros outros, e aí os outros vinham tirar a conversa. Ai, mas seu pai fez isso, seu pai fez aquilo. Até que chegou um ponto que a gente teve que fazer? A gente teve que procurar a polícia, prestar queixa. E o meu irmão, ele tem um amigo que é advogado. Aí meu irmão conversou com esse advogado, para esse advogado meio que pediu uma medida protetiva para a família do lado do meu tio não aproximar de nenhum da gente. E além disso, entrar com um pedido para eles não postar nada que diz respeito a gente. Então, tipo assim, a partir desse momento, eles não podem postar nada que diz respeito a gente.
E também a gente entrou com um processo contra a filha da minha prima, a neta do meu tio, de 22 anos, porque uma pessoa não pode jamais expor a cara do outro, do jeito que ela fez com o meu pai, e ainda com uma legenda daquela meio que incitando o ódio, né? Então, tá aí na justiça também um processo contra essa filha da minha prima. Então, assim, em resumo, um simples favor que meu pai foi fazer pro meu tio causou uma revolta na família. A nossa família se dividiu como se fosse um campo de dividida entre a família do meu tio e a nossa família. E assim tá, sabe? Essa confusão até hoje.